Olá, turma. Tudo bem? Aqui é a professora Luciana e a gente vai dar início a uma aula sobre mediadores químicos da inflamação. Essa aula vai ser dividida em 3 vídeos, só para você ter ideia de tanto conteúdo que tem, né? Esses primeiros vídeos serão sobre os mediadores celulares, químicos celulares, e o último vídeo será sobre os mediadores plasmáticos que promovem a inflamação. Então, não é só a histamina que gera inflamação, né? Existem vários outros mediadores que mantêm a inflamação. Por isso, meus queridos, essa aula vai ser fogo. Que inflamação é fogo. E ela também é fogo para aprender. Então, bora lá. Essa tabela, os senhores podem ver os diferentes mediadores químicos aqui do lado esquerdo, onde nós temos não só a histamina, olha aí. Tem histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, PAF, óxido nítrico, né? Citocinas, quimiocinas, tudo isso aqui é um repertório, uma gama de proteínas, de peptídeos que promove a inflamação. A histamina, então, inicia a inflamação, mas quem mantém são esses aqui, ok? Então, a gente tem que conhecer esses outros. Depois, em uma outra aula, nós veremos, né, os mediadores do plasma, que derivam do sistema complemento, do sistema de bradicinina, aqui, sistema de cininas, sistema de coagulação sanguínea, ok? Então, foco nosso é essas aqui e é um bocadinho de coisa, né? Um bocadinho, mas a gente vai aprender. Bora lá. Mediadores celulares. Então, os mediadores produzidos pelas células que geram inflamação são classificados em pré-formados e pós-formados. Os pré-formados é porque eles já estão prontos na célula. Então, o basófilo-mastócito já tem lá a histamina. Quando é ativado, ele só libera, então não vai fabricar, ok? As plaquetas têm serotonina. Essas aminas, elas fazem vasodilatação, aumento de permeabilidade. Então, são aminas vasoativas que atuam nos vasos. E tem ação rápida e precoce, inicial, mas é de curta duração, ok? Então, histamina pelos basófilos e mastócitos e serotonina pelas plaquetas e também por alguns neurônios, né? Algumas células neuroendócrinas, beleza? Já os pós-formados, eles vão ser fabricados depois que isso aqui é liberado. Então, ele vai ter que ser fabricado, ele não está prontinho lá, não. E nós temos duas categorias, então, os lipídicos e os pós-formados proteicos, que são as citocinas, que nós já falamos várias vezes citocinas e hoje nós vamos falar mais. Os lipídicos, nós temos o PAF, fator ativador de plaquetas, e os derivados do ácido araquidônico, que é um lipídio. Esses derivados do ácido araquidônico vão formar prostaglandinas e leucotrienos, que são os principais. Então, hoje a gente vai ver todos esses mediadores químicos, ok? Como que a histamina faz para causar vasodilatação? Os senhores têm ideia? Quando a histamina chega e se liga no seu receptor, lá da parede do vaso, lá na célula endotelial, aquilo estimula, né, a enzima oxoniticitetase induzida a transformar a arginina numa substância, num gás chamado óxido nítrico. Esse gás, ele então difunde e vai para a célula muscular lisa que está do lado aqui da célula endotelial. Quando esse óxido chega, ele ativa a enzima guanilato ciclase, que vai produzir GMP cíclico. Esse aumento de GMP cíclico faz com que o músculo liso relaxe. Relaxou o músculo liso, a arteríola, né, vai dilatar, ok? Então isso acontece lá na arteríola. Tudo bem? Outra função da histamina é ligar a parede de vênulas e aumentar a permeabilidade, permitindo a saída de líquido e a diapedese. Então, a histamina dilata arteríolas e aumenta a permeabilidade das vênulas, permitindo a saída de líquido e a saída dos leucócitos, que eu chamo de diapedese. Tranquilo? A histamina tem outros efeitos, né? Ela tem efeitos diferentes de acordo com o seu receptor. Então, nós temos 4 tipos de receptores de histamina: H1, H2, H3, H4, com distribuição diferenciada em nosso corpo.
Então, por exemplo, os receptores H1 estão presentes no endotélio, no músculo liso e no sistema nervoso central. Quando a histamina chega nesse receptor H1, estimula a contração do músculo liso, dos brônquios, útero, intestino, ok? E aí vai ter broncoconstrição. O útero contrai e o intestino também contrai. Então, pensa numa crise alérgica. Você comeu alguma coisa que te dá alergia. Vai liberar histamina lá no intestino e aquilo vai aumentar o peristaltismo para poder expulsar aquilo que está irritando, para expulsar a comida que te fez alergia, está te fazendo mal. E aí você evacua, ok? Faz vasodilatação, aumenta a permeabilidade e a histamina nesses receptores do sistema nervoso central tem efeito excitatório. Já H2, ele tem lá no coração, ele está presente no coração, no estômago, né, no músculo vascular também, em mastócito, sistema nervoso central. Então, no coração, ela aumenta a frequência cardíaca. No estômago, faz as células parietais produzir HCl, aumenta a produção de ácido clorídrico, aumenta a secreção gástrica. Onde tem H2 nos vasos também faz vasodilatação, mas no sistema nervoso ela tem efeito inibitório, ok? H3, né, está presente no sistema nervoso, lá no hipocampo, memória, córtex, não é isso? E funciona como um autorreceptor inibitório, localizado em neurônios estaminérgicos. Então, o controle é um feedback negativo. Envolvidos no processo de aprendizagem também e ansiedade. Quem tem esses receptores H3 são os neurônios estaminérgicos, ou seja, que libera histamina. A histamina, então, é um neurotransmissor. Neurônios do sistema nervoso central e periférico. H4. Esse receptor H4 está presente em mastócitos, basófilos e eosinófilos. E quando liga nessas células, estimula a quimiotaxia delas e aumenta a expressão de moléculas de adesão no eosinófilo para que ele possa fazer a rolagem e a diapedese, né, para sair dos tecidos. Possível papel desse receptor em processos, então, inflamatórios, já que envolve basófilos, mastócitos e eosinófilos. Então, os receptores H4 são presentes em células de origem hematopoética. Tudo bem? Os senhores vão estudar mais isso na farmacologia, até para poder entender a ação dos antihistamínicos e que usa receptor H1, bloqueia H2, até para entender, por exemplo, a ranitidina, que é para tratamento de gastrite. A ranitidina bloqueia receptor H2 para diminuir a produção de HCl. Mas na farmacologia vocês estudam, ok? Outro neurotransmissor e mediador químico da inflamação é o óxido nítrico, que é um gás. Esse gás, então, ele regula o tônus, né, do vaso e, portanto, ele regula a pressão arterial. Esse gás, então, que é produzido pelas células, pelo endotélio, é também produzido em neurônios, né? Lá no sistema nervoso central ele é produzido em resposta ao glutamato. Então, o glutamato é um neurotransmissor excitatório, é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Quando ele é produzido, ele induz as células, os neurônios, a produzir óxido nítrico. Para quê? Porque o óxido nítrico faz vasodilatação. Se ele faz vasodilatação, mantém a integridade do endotélio, chega maior fluxo sanguíneo lá no cérebro. Então, isso ajuda, né, a pensar, a estudar, né, a fazer suas atividades, ok? Por isso que precisa desse vasodilatador. E, além disso, o oxígeno mantém a integridade do endotélio, as células fortemente unidas, evitando a adesão de plaquetas, evitando a adesão de leucócitos, para que o epitélio fique liso, para que não tenha agregado e não haja formação de trombos. Então, tem que ficar lisinho o endotélio. O oxígeno funciona como isso, como se fosse um detergente para tudo escorregar. E ele inibe a proliferação de músculo liso vascular, ou seja, a parede do vaso não pode ficar espessa nem dura, porque senão aumenta a pressão, ok? Então, óxido nítrico é um gás, é um vasodilatador. Vimos então os pré-formados, né? Nós temos que ver os pós-formados. Os pós-formados são derivados dos fosfolipídios de membrana. Olhem essa tabela, mas não assustem, ok? Vamos entendê-lo. Está lá os fosfolipídios de membrana.
Quando acontece uma lesão tecidual, uma agressão, ou chega um estímulo químico, como por exemplo, sistema complemento, C3A, C5A, isso ativa a fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 vai clivar os fosfolipídios de membrana e vai gerar duas substâncias, o PAF, fator ativador da plaqueta, que é mediador da inflamação, e o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, né, ele depois de formado, ele pode ser metabolizado ou pela enzima COX, ciclooxigenase, ou pela enzima LOX, lipoxigenase. Quando ele é metabolizado pela COX, gera o que a gente chama de prostaglandinas e tromboxana. Quando é metabolizado pela LOX, gera os leucotrienos. Então, leucotrieno A4, B4, C4, D4, E4, ok? E existem outras lipoxigenases que geram o ET, que promove quimiotaxia, e lipoxinas que nós iremos ver daqui a pouco. Tudo bem? Então, essa via dos fosfolipídios, com essas enzimas aqui, vão gerar os mediadores da inflamação, que são as prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos, que nós temos que estudar bem, ok? Eles são chamados de eicosanoides, eico 20, né? Então, tem 20 carbonos na sua estrutura. Então, vamos falar da PAF. PAF, fator ativador de plaquetas, né? Esse nome a gente pensa que é só as plaquetas que produzem essa substância. Só que não. Olha aqui, mastócitos, basófilos, neutrófilos, endotélio, tudo produz PAF. Então, PAF, ele é produzido por diferentes células e tem a função de gerar inflamação, porque ele aumenta a permeabilidade vascular e ele atrai os leucócitos para o local, permitindo a adesão leucocitária ao endotélio. Ativa as plaquetas, porque eu não estou falando ativador de plaquetas, as plaquetas começam a se agregar e ocorre a ativação do sistema complemento pelo PAF, ele é capaz. Além disso, o PAF ativa as ciclooxigenases, as lipoxigenases, ou seja, as COX e LOX, permitindo a formação de prostaglandinas e leucotrienos, que também são mediadores da inflamação. Então, isso começa a inflamação e manda produzir mais esse, amplificando a cascata de inflamação. Bem, outro mediador, vamos falar dos mediadores pós-formados, então, nós vamos falar dos derivados do ácido araquidônico, que tem essa estrutura, ok? A partir desse ácido, então, é gerado prostaglandinas e leucotrienos. É um lipídio esse ácido araquidônico. Então, tá lá. Fosfolipase na membrana, né? Aí os fosfolipídios, a fosfolipase é ativada, ele cliva, gera ácido araquidônico. Ácido araquidônico pode ser metabolizado pela LOX ou pela COX. Quando é metabolizado pela LOX, lipoxigenase, vai gerar leucotrienos e lipoxinas. Quando é metabolizado pela COX, vai gerar prostaglandinas e tromboxana, ok? Eu tenho que saber para que serve cada um desses mediadores. Tranquilo? Então, leucotrienos, prostaglandinas são mediadores da inflamação. Tromboxana tem a função de agregar plaquetas e lipoxina é uma substância inibidora da inflamação. Então, nem tudo que produz é para inflamar. Existem algumas substâncias que diminuem a inflamação. O que estimula a fosfolipase, como mencionei? Estímulos mecânicos, químicos, físicos ou outros mediadores, como complemento, que fazem liberar ácido araquidônico da membrana fosfolipídica com a ação da enzima fosfolipase A2, ok? Prostaglandinas. Prostaglandinas, então, é produzida pela COX, né? Onde nós temos diferentes tipos de COX. A gente vai falar de duas, COX1, COX2, mas tem COX3, né? E elas produzem as prostaglandinas, que são prostaglandina E, F, G, H e I, ok? Quando aparece o númerozinho assim, ó, ou prostaglandina E, significa que tem um. Prostaglandina E2, esse 2 indica o número de duplas ligações que existe na molécula. Então, se é 1 ou 2, vai indicar só o número de duplas ligações no composto. As formas ativas são as que têm o número 2.
Existe uma prostaglandina especial, chamada I2, que a gente não fala prostaglandina I2, a gente denomina ela de prostaciclina. Esta prostaciclina é produzida apenas pelas células endoteliais e ela tem a função de inibir a adesão das plaquetas no endotélio. É como se ela fosse um lipídio, um detergente que não deixa as plaquetas grudar na parede endotelial. Impede, então, a formação do tampão plaquetário. Compreenderam? Então, a prostaciclina é vasodilatadora, potente inibidor da agregação plaquetária e é capaz de aumentar a permeabilidade das vênulas ali. Então, vamos ver como funciona, né, as prostaglandinas. Tá lá, fosfolipase, formou o PAF, ácido araquidônico e ele está sendo metabolizado aqui na COX. Quando ele é produzido, a primeira prostaglandina que é produzida é a prostaglandina G2, depois GH2, ok? Isso é comum. Dependendo da célula, isso vai virar tromboxana, vai virar prostaciclina ou vai virar outras prostaglandinas. Então, vamos reto aqui. O endotélio tem essa enzima, prostaciclina sintetase. Então, essa PGH2 vai virar prostaciclina. Então, isso é nas células endoteliais, ok? Já, né, as células da inflamação, mastócitos, basófilos, a prostaglandina H2 vai virar prostaglandina G, E e F, ok? Que promove a dilatação, aumenta a permeabilidade. Essa E2, ela tem mais funções ainda. Ela aumenta a dor do indivíduo. Ela atua junto com a bradicinina, potencializando a dor. E ela também estimula a contração do músculo liso. Então, lá na parede do útero, produz a prostaglandina E2 para a mulher menstruar, para descamar o endométrio. Essa F também faz isso, a contração do músculo liso, do útero e dos brônquios, ou seja, broncoconstrição e a contração uterina, ok? Já essa prostaglandina D2, ela também funciona como uma quimiocina, ela atrai polimorfos nucleares para o local. Em cima aqui, meninos, observe aqui, a prostaglandina H2 vai virar tromboxana. Essa tromboxana é responsável pela agregação de plaquetas, então ela ativa as plaquetas. Logo depois ela é metabolizada e degradada, formando a forma inativa, tromboxana B2. Então a forma ativa é A2, ok? Então as plaquetas, elas não produzem isso aqui. As plaquetas produzem tromboxana porque ela tem a enzima tromboxana sintetase. O endotélio produz prostaciclina porque ele tem prostaciclina sintetase. Essas duas células, plaquetas e endotélio, não vão produzir essas prostaglandinas. As prostaglandinas aqui são produzidas pelas células da inflamação, mastócito, basófilo, macrófago, ok? Veja outra coisa. Então, eu tenho um mediador que estimula a agregação plaquetária e um mediador que inibe a agregação plaquetária. E eu pergunto, então, quando é que vai formar o coágulo, então? Existe um balanço entre tromboxana e prostaciclina. Então, tá lá, prostaciclina, que é do endotélio, e tromboxana. Então, prostaciclina. Tem um equilíbrio. Quando as quantidades são iguais, não tem formação do trombo, não tem a formação do agregado plaquetário e início da cascata de coagulação sanguínea. Mas imagina, Zezinho, que você rompeu o dedo aí, estourou um capilar. Aquela região que tem um capilar, morreram aquelas células. Então, aquelas células não estão mais produzindo o quê? Prostaciclina. Diminui isso aqui. E as plaquetas são ativadas, porque teve lesão, aumenta então a produção de tromboxana. Então, quando a gente tem muita tromboxana e pouca prostaciclina, forma um agregado plaquetário, forma um tampão plaquetário, ok? O contrário, se eu não tenho plaqueta baixou, eu não tenho tromboxana e eu tenho muita prostaciclina, não vai formar o quê? Coágulo nunca. Eu vou ter dificuldade de estancar o sangramento. Tudo bem? Então, o paciente com dengue tem poucas plaquetas. A plaquetoperia, então tem dificuldade de estancar o sangramento. Certo? Devido ao número e devido à baixa produção de tromboxana. Como eu falei,
Existem diferentes formas da enzima COX. Então, nós temos COX-1, COX-2 e saibam que tem COX-3. Interessa para nós aqui COX-1 e COX-2. COX-1 é uma enzima que é constitutiva, ou seja, ela está sempre sendo expresso por essas células aqui. Então, o estômago sempre produz COX-1, rim produz COX-1, plaquetas produz COX-1, útero, sistema nervoso, para produzir as prostaglandinas dela. O estômago produz uma prostaglandina que está relacionada com o estímulo à produção de muco. O rim produz uma prostaglandina que está relacionada com o aumento do fluxo sanguíneo, para poder filtrar o sangue. As plaquetas produzem COX-1 para produzir tromboxana. O útero produz prostaglandina para fazer contração uterina, na época da menstruação, por exemplo. E o sistema nervoso produz prostaglandina para fazer vasodilatação e aumentar a irrigação cerebral. Ok? Então, é fisiológico. Já a COX-2 é produzido por células do sistema imune ou células relacionadas com o processo de defesa, até o endotélio. E ela é induzida, ou seja, essas células não estão produzindo COX-2. Algo tem que acontecer para ela expressar COX-2. O que é esse algo? As citocinas. Citocinas da inflamação, que é produzido, por exemplo, macrófilo, TH1. Então, isso induz essas células a produzir COX-2 e aí vai produzir as prostaglandinas relacionadas com a inflamação, com a febre, por exemplo. Ok? Então, COX-1 produz prostaglandinas fisiológicas, COX-2 produz prostaglandinas patológicas. E aqui os senhores podem ver. Então, eu tenho estímulo fisiológico, né? E o estímulo patológico. O estímulo fisiológico, as células do corpo, que eu mencionei no slide anterior, vão estar sendo constantemente estimuladas a produzir COX-1, que produz tromboxana, né, nas plaquetas, estimula a agregação. No estômago e no endotélio produz prostaciclina. A prostaciclina no endotélio evita a agregação de plaqueta, mantém a integridade do endotélio. No estômago estimula a produção de muco, então promove uma proteção do epitélio gástrico. E aqui evita a formação de trombos de coágulo, não é isso? E a prostaglandina E2, olha aqui no rim, o que ela faz? Vasodilatação, então arteríola renal, né, aferente, que chega o sangue ali no glomérulo, faz vasodilatação para aumentar o fluxo de sangue que vai ser filtrado, por exemplo. Então, tudo fisiológico. Já as prostaglandinas patológicas, né, elas são produzidas quando há estímulo de citocinas. Então, macrófilos da inflamação vão produzir COX-2. COX-2 vai estimular a produção de prostaglandinas que estão relacionadas com a inflamação, que vão fazer vasodilatação, aumento da permeabilidade e, olha, febre também, ok? Além disso, COX-2 estimula as células, como macrófilo, neutrófilo, a produzir proteases, para elas poderem andar no tecido conjuntivo. Então, o neutrófilo chega, para ele andar ali naquela malha, aquela rede de fibras, ele tem que liberar colagenases, elastases, que são as proteases, ok? Tudo bem? Outra tabela, para a gente rever o que nós vimos aqui e ficar firmes. Diz que água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, repetição faz parte da vida. Bora lá. Então, eu tenho os fosfolipídios, onde as fosfolipases atuam, formam o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, se for metabolizado pela COX, vai gerar prostaglandina G, H. Essa H pode gerar prostaglandina D, E e F, que causam vasodilatação, gerando edema. E lá no endotélio pode gerar prostaciclina, que faz vasodilatação e inibe a adesão plaquetária. E nas plaquetas pode gerar tromboxana, que faz vasoconstrição e estimula a agregação de plaquetas, ok? Então, isso é nas plaquetas e aquilo ali que nós já vimos no endotélio. A prostaglandina E2, que eu falei para vocês, produzida no rim, né? Ela também pode ser patológica quando é expressa pela COX-2. E aí isso vai ser o sinal químico da febre, que a gente vai estudar nessa aula ainda. Bem, do lado de cá, as lipoxigenases vão gerar os leucotrienos, ok? Então tem A4, B4, C4, D4, E4. Esses leucotrienos, então,
eles causam vasodilatação, contrai o músculo liso, então broncoespasmo, broncoconstrição, aumenta a permeabilidade. E prurido também, nesses leucotrienos D4 também causa a coceira, o prurido, por exemplo, ok? Quando isso é atípico, aquilo coça, produziu esse leucotrieno. Quando a gente fala de aumento da permeabilidade, olha a região que está sendo aumentada a permeabilidade. Nas vênulas, ok? Nas vênulas, para poder acontecer a diapedese. Além disso, a partir da via de outros lipoxigenados são gerados ET, 5-ET, e essas substâncias eles atraem leucócitos. Então, ET, por exemplo, atrai neutrófilo, ok? Novamente, né? Então a gente tem os fosfolipídios, ácido araquidônico, os ETs, né? Os leucotrienos A, B, C, D, E4, que fazem vasoconstrição, broncoespasmo e aumenta a permeabilidade de vênulas, não é isso? Nele. E do lado de cá, as prostaglandinas. Então eu pergunto para os senhores, quem que a gente viu que faz vasodilatação? As prostaciclinas, a prostaglandina D e E fazem vasodilatação. Quem faz vasoconstrição? Os leucotrienos e a tromoxana. Então, é muito mediador, né? Competindo ali para saber se o vaso vai dilatar ou se ele vai contrair, ok? E eu queria ressaltar o seguinte, que esses leucotrienos, C, D e E, são os principais constituintes da reação lenta de anafilaxia e da asma brônquica. Então, a histamina inicia o processo de broncoconstrição, da falta de ar, né? Mas quem mantém isso são os leucotrienos. Por isso que muitos medicamentos, quando a pessoa está na asma, não é só dar anti-histamínico, né? Ele não vai resolver, porque muitas vezes a histamina já foi até degradada, nem tem ela mais. Quem está mantendo a broncoconstrição é esse leucotrieno aqui, principalmente o D4, ok? Então tem medicamentos que bloqueiam a ação dos leucotrienos no tratamento da asma, por exemplo, ok? E aqui é o resumo, né, do que a gente viu. Então tem quem faz vasodilatação, prostaciclina, prostaglandina E, prostaglandina D. Quem faz vasoconstrição, tromboxana, leucotrienos. Quem aumenta a permeabilidade, os leucotrienos. E que promove quimiotaxia, atrai os leucócitos, leucotrienos B. E o ET aqui, que é esse ácido, que é esse palavrão lindo, né? Hidroxieicosapentaenoico. É um trava-língua isso aqui. Deus me guarde. Meninos, vamos lá. Prostaglandinas, leucotrienos, tromboxano estão pondo fogo ali nos vasos, fazendo vasodilatação, gerando, né, inflamação. O que mais que é produzido a partir desse ácido araquidônico, além dessas três substâncias? Nós vamos ver agora as lipoxinas. As lipoxinas são mediadores que diminuem a inflamação. Ela é antagônica dos leucotrienos. Então tá aqui, ó. Você vê aqui, ó. Você tem os leucotrienos, que é produzido pela 5-lipoxigenase. Só que esse HPT aqui, ó, ele pode sofrer a ação da 12-lipoxigenase e formar lipoxina A4 e lipoxina B4. O que essas lipoxinas fazem? Inibe a adesão e migração dos neutrófilos para o local, diminuindo a inflamação, ok? Então, essas lipoxinas inibem a inflamação e é antagônico dos leucotrienos. Tranquilo? Bem, então nós vimos os mediadores da inflamação derivados dos fosfolipídios, prostaglandinas e leucotrienos. Eu pergunto para os senhores, como é que um anti-inflamatório atua? Como é que ele vai apagar esse fogo aí? Olha o tanto de mediador que existe. Esse anti-inflamatório vai inibir a histamina, ele vai inibir a prostaglandina, o leucotrieno. Como é que faz? Existe uma gama de anti-inflamatórios, alguns mais baratos, outros mais caros, e aqui a gente vai ter uma pequena noção de como eles atuam.
Lembrando que vocês vão aprender bem isso na farmacologia, ok? Mas vamos lá. Os anti-inflamatórios eles se dividem em duas classes, os AINES e AIS. Os AINES são anti-inflamatórios não esteroidais, onde entram aqui aspirina, diclofenac, nimesulida, ibuprofeno. Eles têm como função inibir com a enzima COX. Se inibe a COX, deixa de produzir prostaglandinas e pode deixar de produzir tromboxana também. Já os AIS são os corticoides, anti-inflamatórios e esteroidais. E eles inibem quem? Fosfolipase, que é lá do início da cascata. Então vejam aqui, corticoide inibe fosfolipase. Se inibe bem aqui em cima, não forma ácido araquidônico, e aí não tem nem prostaglandinas, tromboxanas, nem leucotrienos. Então ele é bem potente. Quando eu uso uma aspirina, uma indometacina, vai inibir a COX. E aí eu não tenho as prostaglandinas aqui, ok? Eu não tenho as prostaglandinas, mas posso ter ainda os leucotrienos. Então, inibir a fosfolipase, né, é inibir tudo isso aqui. Por isso que os corticoides, eles são mais potentes, anti-inflamatórios mais potentes do que uma aspirina, do que um ibuprofeno, por exemplo. Compreenderam? Existem alguns medicamentos que inibem a lipoxigenase ou que inibem a ação dos leucotrienos. E aí a gente vai ver mais para frente. Então, os esteroides inibem isso e as AINES, inibidores de COX, inibem a ciclooxigenase. Em relação aos COX, né, inibidores dos AINES, nós não temos COX-1 e COX-2? Então, tem diferentes medicamentos, olha aí. Tem inibidores seletivos da COX-1, só inibe COX-1. Existem os inibidores não seletivos da COX-1, ou seja, inibe COX-1 e COX-2. Aspirina em alta dose, indometacina, piroxicam, diclofenac, ibuprofeno. Eu pelo menos já tomei muito desses aqui. Inibe COX-1 e inibe COX-2. Outros inibem COX-2, seletivos da COX-2, mas conseguem inibir COX-1. Preferencialmente COX-2, que é o meloxicam, etodolaco, nimesulida, salicilatos. E inibidores altamente seletivos da COX-2, ou seja, a prioridade deles é inibir COX-2, quase não inibindo COX-1. E aí são os mais caros. Então, heterocoxib, IB, inibidor da COX. Rofecoxib, IB, inibidor da COX, inibidor da COX, inibidor da COX. Esses medicamentos a gente não pode fazer uso contínuo, não. Isso aí, 4, 5 dias, tem que parar com isso aí, ok? COX-2 é que produz as prostaglandinas patológicas da inflamação. COX-1 produz prostaglandinas patológicas, mas produz prostaglandinas fisiológicas. COX-1 produz tromboxana. COX-1 produz prostaciclina, né? E aí, quando eu tomo, então, inibidor de COX-1, uma aspirina, eu diminuo minha produção de tromboxana. Então, eu diminuo a chance das minhas plaquetas agregarem, formarem tampão plaquetário. Por isso que a gente fala que a aspirina é um antiagregante plaquetário. Você vê que quando a pessoa tem uma trombose, tem um infarto, né, o médico manda tomar aspirina, melhorar o infantil todinho. Para quê? Aí ele fala assim, né, entre aspas, para ralear o sangue. Ou seja, para evitar a formação de coágulos, para não ter mais trombos, coágulos, ok? Então, a aspirina funciona como antiagregante. O coágulo só forma depois que fez o tampão plaquetário. Então, primeiro forma um tapete de plaquetas e aí ativa a cascata de coagulação sanguínea. Então, se eu não tenho esse tapete, se não forma o tampão plaquetário, não tem como ativar a cascata de coagulação sanguínea. Ok? Diante disso, como é que vocês me explicam pacientes com dengue não poderem usar um anti-inflamatório não esteroide, um AINE? Por que ele não pode usar uma aspirina, uma dipirona, uma nimesulida? Como a gente explica isso? Queridos, paciente com dengue
o número de plaquetas está o quê? Baixo. Plaquetopenia. O vírus da dengue ataca as plaquetas. Então, o indivíduo já está com o número de plaquetas baixo. Se ele toma uma aspirina, inibe a COX. Se inibe a COX, não forma tromboxana. Então, sem tromboxana, as plaquetas que tem não agregam. Então, se eu já tenho pouca plaqueta e minhas plaquetas não conseguem agregar, qualquer tapa que eu levar aqui no meu braço, estoura um capilar meu aqui e eu não estanco. Eu vou ter pequenos sangramentos. Então, o paciente com dengue, se ele tomar essa aspirina, as poucas plaquetas que ele está tendo não vai funcionar. E aí aumenta o risco dele ter dengue hemorrágica. Compreenderam? Tudo bem? Então, eu não posso usar AINES quando estou com dengue. Beleza? Bora lá. Outros medicamentos que atuam, né, é para atuar nos leucotrienos. Lembra que os leucotrienos eu falei que faz vasodilatação, né? Pode em alguns locais fazer vasoconstrição, aumenta a permeabilidade, né? Contração do músculo liso. Então, os leucotrienos principalmente é responsável pela broncoconstrição. Então, eles desenvolveram esses dois medicamentos, Zileuto e Montelukast. Então, o Zileuto inibe a LOX e o Montelukast bloqueia os receptores para os leucotrienos. Certo? Então, aqui, ó, a gente tem o Zileuto. E para os pacientes asmáticos, a gente usa muito isso aqui, o Montelukast, para fazer broncodilatação. É um broncodilatador. Então, vocês vão trabalhar muito com esses medicamentos. Corticoide, né? Então a gente viu os AINES, mas existe os AIs, os inibidores esteroidais, ok? Esses corticoides, como eu falei, ele inibe a fosfolipase A2 e ele reduz a expressão de COX-2, fosfolipase A2, ele inibe a expressão de citocinas pró-inflamatórias pelos linfócitos, pelos macrófagos e inibe o fator nuclear kappa-B. O que será que é esse fator nuclear? Esse fator nuclear é importante para o linfócito proliferar, para ele fazer mitose, fazer expansão clonal. Então, o corticoide, além de anti-inflamatório, ele é um imunossupressor, porque ele inibe as citocinas e inibe vias de sinalização dos linfócitos, dos macrófagos, que gera resposta imune. Então, tem ideia desse fator nuclear, kappa-B, ele é importante na sinalização do receptor do linfócito T, para que aconteça a expressão de L2. Interleucina 2 é a citocina que estimula a proliferação do linfócito. Então, os linfócitos não vão mais proliferar, não vão mais trabalhar, ok? Fica quiescente os linfócitos. Olha, bloqueia, o corticoide bloqueia a sinalização, então não vai ter sinalização do Toll-like, que é lá do macrófago, que é aquele que reconhece os pumps e dumps. Então, macrófago, neutrófilos, todos que tiverem Toll-like vão ficar parados. E esse fator também é utilizado na sinalização de receptores de citocinas. Então, quando chega TNF, interleucina 6, interleucina 1, fica tudo parado, porque não tem a sinalização. Então, esse corticoide inibe isso aqui. Por isso que o corticoide é chamado de imunossupressor. Ok? Então, ele é um anti-inflamatório, porque ele inibe fosfolipase A2, COX-2, e é um um imunossupressor, porque ele inibe o fator nuclear kappa-B, que é importante na sinalização das células de defesa, das células do sistema imune. Ok? Bem, meninos, então nós já vimos os derivados dos lipídios, falta ver as citocinas. Só que isso a gente vai ver em uma outra videoaula. Tranquilo? Alguma pergunta? Anotem aí para nossa discussão, ok? Espero que estejam aliviados, ou espero que não estejam assim, com a cabeça pegando fogo, tá? Não é fácil aprender sobre mediadores da inflamação, principalmente é por isso que a gente tem tantos anti-inflamatórios diferentes, ok? Obrigada. E aí estão as referências para os senhores irem estudando. Então, é o capítulo 2 do Robbins e o livro do Atlas.
ok? Beijos para vocês e até a próxima videoaula.